E aí, turma criativa, tudo bem? Olha a gente aqui, Vitão. Mais um episódio. Eu sou o Wagner, eu sou diretor criativo da agência Estalos. Eu tô ao lado do meu efusivo, do meu sorumbático e fiel escudeiro, o nosso inoxidável Vitor Galves. Hoje aumentou, hein? Foi Quantos adjetivos, hein? Inoxidável é bom, hein? Inoxidável é bom, né? Caramba, muito prazer, Wagnão, estar contigo aqui mais uma vez. Uma alegria, mano. É um episódio que a gente vai falar com muita ênfase sobre liderança. Eu tô muito empolgado aqui para estar com mais episódio 10. Esse cara é temporada fera, de 2025. E isso aí. estamos com o Momento Estalos. É isso aí, Momento Jabá. O Staloscast tem um patrocínio da agência Estalos. Por enquanto, estamos aqui em humildes começos. Inclusive, te convido, se você tem uma empresa, quiser ser um dos patrocinadores, aproveita que a gente está no começo, que os preços vão ser melhores. Eu te convido, aproveita que a gente vai brilhar em pouquíssimo tempo. De maneira profética que eu estou falando isso. Muito bom. Então, a agência, o que a gente faz? A gente ajuda você a esclarecer como o teu produto pode transformar a vida dos seus clientes. Inclusive, a gente descobriu essa missão das agências no filme Beleza Oculta. O filme com Will Smith, maravilhoso. Não sei se você já assistiu. E lá ele fala, qual é o seu porquê? Por que você acordou? Por que você está aqui? Se você não tivesse aqui, eu te mandava embora, né? Mas qual que é o seu porquê? E o porquê da agência dele a gente esclarece como é que um produto e um serviço pode mudar a vida de uma pessoa. Então a gente se apropriou disso e é isso que a gente faz. A gente usa a produção de conteúdo, design, vídeo, tráfego pago para fazer justamente isso. Mostrar como que o teu produto, tua ideia, teu serviço pode mudar a vida de muitas pessoas. A gente também tem uma atuação em endomarketing, coisa linda. A gente trabalha com a Pirelli há mais de 10 anos. Então, produção criativa para endomarketing. E agora, entrando no mundo do podcast também. Um mundo muito lindo, com várias possibilidades, né? E acho que a mais bonita é poder transformar através do conhecimento. Então, tá feito o nosso jabá, Vitão. E acesse lá, www.estalos.com.br. Opa, siga a gente nas redes sociais. Você também pode escutar no Spotify esse episódio, no YouTube, se você preferir, mas não esquece de seguir e pra gente levar mais conteúdo pra você. E sobre o nosso episódio, qual que é o nosso tema de hoje? O tema é muito bom, ó. Quando o sucesso custa caro. O desafio de alcançar resultados extraordinários sem colapsar. Cara, demais isso aqui. E vamos trazer a capivara aqui do nosso convidado. Bora. No episódio 10... temos hoje o prazer de receber um especialista em desenvolvimento humano e estratégias de alta performance. Com mais de 15 anos de experiência, ajuda líderes, empresários e atletas a superarem desafios e alcançarem resultados extraordinários. É empresário e possui formação em marketing, além de certificação em coaching, inteligência emocional e gestão de pessoas. Dedica-se a transformar vidas através de práticas de desenvolvimento pessoal, promovendo não apenas clareza e liderança, mas também um crescimento sustentável que capacita indivíduos a alcançarem seu verdadeiro potencial. E o melhor, sem surtar. Sem surtar, por favor. Seja bem-vindo ao Staloscast. Vem. Will Ascioli. Valeu, Will Ascioli. Muito obrigado pelo convite, obrigado pela oportunidade de estar aqui com vocês. Vamos para cima, vamos fazer acontecer, ajudar essa galera linda que está acompanhando a gente e podendo participar também dessa oportunidade, dessas pessoas incríveis que estão fazendo a diferença, estão preocupadas com você aí do outro lado. Contem comigo, vamos pra cima. O Will tem uma história muito bonita, cara, que a gente vai trazer aqui aos poucos, né? E o que me chamou muito a atenção é que num contexto, né, de alta performance, de querer mais, de ir além, né? A gente tem aí uma pessoa conhecida, que ele é um rapaz fantástico, né? Que é o Piero. Então ele tem uma visão 10x. Como é que eu sou 10 vezes mais, né? Como é que eu posso ser 10 vezes melhor na minha carreira, ou como marido, na minha vida como um todo, né? Só que eu gostei muito do discurso que eu vi do Will, que antes da gente ser 10x, né? A gente precisa dar uma olhada como é que tá a Terra, né? Se tá fértil para ser 10x ou não. Então, ó, todo mundo acho que tem essa ânsia de conquistar liberdade financeira, de ser bem sucedido no trabalho, na família, mas a que preço? Como é que eu tô? Como é que tá essa terra? Será que ela é produtiva ou será que quando eu chegar a terra vai estar completamente desgastada, né? Então, o Will trouxe essa reflexão que eu achei fundamental quando eu estive num workshop com ele e logo tive esse desejo de trazê-lo para cá, para que ele pudesse contar um pouco da história e nos ajudasse realmente a
ter o fundamento pra gente ser 10x, né? Exatamente. Precisa do fundamento. Porque senão, como é que a gente vai subir algo 10 vezes maior do que nós somos hoje sem ter um fundamento para aguentar a pressão, né? Então, a gente tem um primeiro bloco que, assim, é simbólico. A gente fala assim, a sua história em 7 minutos. Para você resumir um pouco de onde você veio, como é que você chegou onde você está hoje. Vamos lá. Vamos lá. Eu começaria dizendo que eu sou um improvável. Se não fosse as mãos de Deus sobre mim, eu não estaria mais aqui. Eu nasci no Rio de Janeiro, numa comunidade chamada Vila Ipiranga, e cresci numa outra comunidade do Rio de Janeiro também chamada de Escadão. E ela ficava numa fase entre uma comunidade e outra, a guerra no Rio pelo tráfico, e o local onde que eu cresci ficava no meio. Então, o meu caminho até aqui, ele começa com a ideia de que muita gente não achava que eu viveria muito tempo, porque de onde eu venho, passar dos 18 anos é um privilégio de poucos. Só que eu volto a dizer, as mãos de Deus sobre a minha vida sempre me fizeram ter uma oportunidade diferente. Eu sempre sonhei grande. Tinha algo dentro de mim que sempre me incomodou a querer mais, a falar, poxa, a vida não pode ser só isso. Se essa vida é isso daqui, essa questão de ter horário para sair, horário para chegar, ter que cumprir um monte de regra para conseguir viver em paz. E Deus foi tão bom comigo que um dia ele me permitiu ver o mundo de fora, por um outro ângulo. Ele abriu um caminho onde eu entrei como bolsista no período eleitoral. Teve um vereador que conseguiu bolsa nos colégios. Eu entrei como bolsista, era para ficar apenas aquele ano, só que eu tinha boas notas. E por ter boas notas, a diretora chamou minha mãe, uma empregada doméstica, meu pai metalúrgico, e falou assim, enquanto esse menino tiver boas notas, ele pode ficar aqui. E aí ela falou, ó, e ele e a irmã, porque eu tenho uma irmã também, né, Katrin, mandar um beijo para ela, tá sempre me acompanhando. E nisso eu fiquei nesse colégio até o segundo ano do segundo grau. Você era um garoto estudioso ou fluía, prestava atenção, conseguia desenrolar? Às vezes tem gente que só presta atenção e consegue bem, né? Tem uns que são bagunceiros e conseguem tirar boa nota. Tem uns que se esforçam pra caramba. Como é que era assim o seu perfil? Eu diria que eu era esforçado. Tanto é que eu falo hoje em dia que é o seguinte, assim, graças a Deus, a melhor coisa que aconteceu na minha vida foi não ter opção. Porque quando você não tem opção, você faz o que tem que ser feito, quando deve ser feito, na hora que tem que ser feito. Você não tem tempo de pensar 2 vezes se você quer ou não fazer. E ali, nesse colégio, ou eu tirava boas notas ou eu ia embora. Minha mãe não tinha condição de pagar o colégio. A tal ponto que teve um dia que essa diretora, a Georgia, até mando um beijo pra ela, que me acompanha até hoje. Hoje em dia ela fala que ela que é minha mentorada. A Georgia, ela pegou e falou assim, minha mãe não tinha condição de pagar material, meu pai não tinha condição também, meu pai estava desempregado, e ela bancou o material escolar meu, da minha irmã e o uniforme. Eu falo que eu sou uma semente que ela plantou. E ali era o que tinha. Então, nisso, eu tinha que me esforçar. Era estudar no colégio, mas graças a Deus foi tão bom que eu sempre aprendi vendo. Eu tive muita facilidade de aprender com história. Hoje em dia, eu ajudo as pessoas a mudarem histórias, né? E nisso daí, em 7 minutos, resumindo, eu tive que ir fazendo assim. Cresci, no segundo ano saí do colégio, mais à frente também, a minha mãe, ela continuou sendo empregada doméstica durante muito tempo. E eu tinha que ir, eu tinha que avançar. Continuei morando na comunidade, mas ali eu já não ficava mais muito tempo ali. Porque eu tinha que estudar. Se eu estava ali, eu estava dentro de casa. A não ser dos livramentos que Deus deu de, às vezes, eu estava como criança brincando, aí passar traficantes correndo, a polícia vindo atrás, só dá tempo de se abaixar. Eu tenho um amigo meu que ele até fala sobre isso. Eu sou criado num lugar que quando eu cresci um pouco mais e fui jogar futebol, às vezes eu ia pegar uma bola que caía no meio do mato e tinha uma ossada. Mas Deus foi tão bom, por isso que eu volto a dizer que sou improvável, que isso nunca tomou meu coração. Parecia que era só uma fase. E graças a Deus foi. Casei, cresci, comecei a trabalhar. Desde criança empreendo, porque eu sempre acreditei nos meus sonhos. Então, já tive lava-jato, comecei vendendo amora no colégio nessa época para ajudar meus pais a conseguirem uma condição melhor. E disso daí, eu entrei no varejo e apareceu uma oportunidade no mundo corporativo em 2012. Aí que o meu jogo começa a mudar. Minha mãe sempre falou, a vida vai ser diferente quando você trabalhar num escritório de segunda a sexta e aí você que manda. E aí vai ser diferente, as pessoas vão te respeitar. E realmente me respeitaram. Foi nesse lugar que você traçou aquela... né, alcançou lugares legais, mas no fim você... Isso aí. Nesse lugar, que seria em 2012. De 2012 em diante. Por quê? Em 2017 eu fui eleito um dos melhores profissionais da empresa. Eu entrei nessa empresa como auxiliar de faturamento e estava saindo de lá com um plano de carreira para a diretoria. Só que algo dentro de mim já falava assim, cara, não é aqui.
Não é aqui. E como é que você recebe? Eu recebi a placa em 2017, 17 de dezembro de 2017. Dia 4 de abril de 2018, eu tô saindo da empresa. Esse período foi o dia que eu falei, chega, eu não aguento mais, eu não quero mais isso daqui. Minha mente acelerava o tempo todo, eu não conseguia dormir, era o tempo todo com o telefone na mão, trabalhando de 10, 12, 14 horas por dia. O problema não é esse, para quem tá ouvindo. O problema não é você trabalhar muito, é você trabalhar sem propósito. É você não saber o pelo que você tá fazendo o que você tá fazendo. O que vai acontecer quando você chegar onde você quer chegar? No meu caso, eu não tinha essa resposta. E quando eu cheguei, eu colapsei. Família destruída, emocionalmente desequilibrado, estressado, sem dormir direito à noite, trabalhando muito, ganhando muito bem, mas o dinheiro não preenchia. Eu cheguei num ponto onde eu precisava tomar vodka às 6 horas da manhã, às 6h30, para ter coragem de sair de casa. E ir para um lugar que eu não gostava, fazer o que eu queria. O problema era o lugar? Não. Era eu. Por que eu tô falando isso? Porque tem um monte de gente que não gosta do que faz, não vê sentido no que faz, ganha muito bem para isso, mas não tem um propósito claro por trás disso. Elas estão, o sentimento de não conseguir dormir à noite, de chegar no domingo à noite e ela lembrar que, poxa, acabou a hora do recreio, eu tenho que voltar para uma vida que eu não gosto. Elas aceitaram vegetar numa vida que elas deveriam estar vivendo. Porque cada um de nós temos uma história. Aí vamos na Bíblia. Salmo 139, versículo 16, ele vai dizer que todos os seus dias foram escritos por Deus. Antes que o primeiro dele houvesse. Deus já te chamava pelo nome antes do seu pai e sua mãe pensar em botar o nome em você. Mas se todos os seus dias foram escritos, em qual página da sua vida você está hoje? O que você tem que fazer? É um entendimento próprio, feliz? Na verdade, né? É a Bíblia. O final feliz. Todos os dias foram escritos. A Bíblia é um livro de história. Não, mas eu digo assim, você que tem que entender onde você tá, né? Você precisa entender quem é você, o que você carrega, para onde você está indo, onde você está e, principal, o que você tem que fazer no pouco tempo que você tem pela frente. Se formos parar para pensar, a maioria de nós aqui, nós temos hoje em dia mais passado do que futuro. E o que você está construindo todos os dias? Qual a intencionalidade disso? Não que seja fácil acessar todas essas respostas que são muito profundas, né? Saber discernir as vozes. Tinha uma voz que estava te incomodando. Até então, né? Você só de repente parou para dar ouvidos quando o corpo já não aguentava mais, né? Quando o caos se instala, né? Então, é difícil discernir a voz do alto, né? As coisas estão indo, o dinheiro tá dando certo, a vida tá continuando, tô conseguindo dar conta. Não, acho que é isso mesmo, né? Deve ser assim mesmo para ganhar quanto eu ganho. Imagina a quantidade de programação que roda pra gente escutar a voz do pastor, né? Filho, será que é isso mesmo? Não é por aí, tem alguma coisa. E a maturidade também é o que vai trazer essas respostas, né? É viver, errar, acertar, aferir. Não, isso não faz sentido. Poxa, isso faz sentido. Não é? Acho que essas respostas, elas são construídas, né? Elas são encontradas. Encontradas, você vai... Né? Na verdade, você passa 24 horas consigo mesmo, desde quando você nasceu, e a maioria das pessoas não sabe quem elas são. Como é que você passa tanto tempo com alguém e não sabe muito sobre ela? E elas atribuem a identidade ao que faz, né? Quem é você? Eu sou advogado. Eu sou... Exatamente. Bom, você é advogado? Mas se você não for mais advogado, né? Se você tiver que mudar de profissão, quem é você, né? Então, perfeito. A gente encontra a identidade mesmo nas escrituras, né? Nessa filiação, né? Então, enfim, é importante já quem tem seus meninos, né? Que já tiver essa consciência crística, essa consciência de Deus, e ajudando ele a construir essa identidade, né? Atemporal, espiritual, né? Então, o papel dos pais é muito importante. Você tem filhos? Tenho a Giovana, de 12 anos, que é alguém que já está pronta para ir para o mundo e fazer acontecer. Já empreende do jeito dela. E tem o Gabriel, de 1 ano e meio, que é a minha flecha. É o próximo que eu estou puxando da Aljava, que poder para frente. Um beijinho para eles, um beijinho pro Luca, o meu filhinho, que vai completar 1 ano, dia 4 de julho. Coisa linda. Então, eu vi o depoimento eu esqueci o nome do autor do livro Café com Deus Pai, né? Ele fala: Senhor, me ajuda a ser um bom pai. Me ajuda a ser um bom pai, né? Acho que é um belo pedido pros pais de plantão ainda. É a missão que muda tudo. A Giovana, minha vida mudou. Tudo isso que eu fiz hoje, quem eu sou, veio de um pedido que ela me fez. Nesse período de muita confusão mental, de muito estresse, um dia eu apaguei. Vindo do trabalho. E eu acordei cerca de 3 horas e meia depois, com todos os exames feitos e sem lembrar exatamente o que aconteceu. Estresse. Chega burnout. Burnout mesmo.
Na época ninguém falava Não sobre falava. burnout, que era 2017. Tanto é que tem entrevista minha pro Ministério da Saúde que eles queriam saber mais sobre isso. E aí eu fiquei com medo, ela me deu 3 dias de atestado, o médico que conversou comigo depois, para quem tá ouvindo isso, é muito importante. Esse médico, ele atendia 6 horas da manhã. Eu acho que você ouviu eu contar sobre muito isso. boa essa Ele parte. atendia 6 horas da manhã. E ele falaram, vai nele, porque ele vai botar você para trabalhar. E tudo que eu queria era o quê? Trabalhar. Quem gosta de performance quer trabalho. Tem que crescer. E eu falei, ele vai me liberar. E aí, quando eu cheguei lá, ele me atendeu. Depois de 3 dias, eu em casa preocupado, sem saber como é que ia ser. A empresa meio que parou, porque eu tomava conta de vários processos, dava conta. O bonzão dava conta de tudo. E aí, a empresa parou onde eu estava. Era uma multinacional. E nisso daí, eu fui lá 6 horas da manhã, cheguei 5h40 para ser atendido por ele. Ele pegou meus exames, olhou para mim e falou assim, engraçado, seus exames não apontam nada. O sangue tá ok, as taxas estão ok. Me tira uma dúvida, que hora que você acorda? Falei, às 5. Que horas que você dorme? Falei, às 10, 11. Ele, que hora que você sai de casa? Falei, 5h40. Tudo programado. Que hora você chega no trabalho? 7h30. Que hora é o seu trabalho? De 8 às 5. Que hora que você sai de lá? 7 da noite. Você já começa a ver algumas deficiências. Eu chegava muito antes e saía muito depois. E sempre com respostas, com justificativos. Então, para quem está ouvindo, cuidado com as mentirinhas que você conta para si mesmo para justificar a correria que você tem. Isso é muito perigoso. E ele falou assim, muito engraçado. Eu também acordo às 5, 5h10 eu estou tomando um café. 6 horas eu estou aqui no escritório. Às vezes eu atendo até as 4, às vezes até as 5, às vezes até as 10 da noite. Mas a diferença minha, que tenho quase 70, para você, que talvez não chegue aos 30, é que eu amo o que eu faço e você não. Então, eu te daria mais 30 dias em casa, eu tentaria colocar você pelo INSS. Na época, o burnout não era doença ocupacional, hoje é. Eu te daria tudo isso, mas eu não vou te dar isso não. Eu vou te dar mais um dia de atestado, você emenda ele no final de semana e a partir de segunda-feira você precisa de tomar decisão. Eu sei que não é fácil, mas pensa até segunda-feira o que você quer da sua vida. O que você teve, esse apagão, pode ter sido a ponta do iceberg e pode estar vindo muito mais coisas aí. Hoje você não precisa de remédio controlado, de nada disso. Eu vou te dar um remédio calmante, passar um remédio natural, mas você que vai escolher se você quer que isso continue acontecendo contigo ou não. Vai pra casa, pensa nisso na O segunda. cara foi um baita de um mentor ali, né? Deu uma direção. Um Jedi ali falando, ó. Acabou, ele organizou minha vida. Porque eu fui pra casa chorando, fiquei chorando na rua, fui até em casa chorando. Cheguei em casa, não entendi muito bem, mas aí entra a minha filha. Nesse tempo, eu tive tempo para ensinar ela a andar de bicicleta. A empresa me deu férias, porque eu já tinha pedido demissão. Eu falei, não, pensa, você tá na emoção e tal. Me deu férias e nesse tempo eu ensinei minha filha a andar de bicicleta. E eu falei com ela assim, filha, o que você quer agora? Seu aniversário foi dia 26 de novembro, dia 27 de novembro eu ensinei. Você quer viajar? Para onde? Vamos viajar. Natal, o que você quer de presente? Quer boneca? Quer comer em qual restaurante? Eu falei, pai, eu quero que você venda churrasquinho do lado do colégio. Pra quê? Falei, pai. Contigo. E ela tinha a resposta. Ela tinha acabado de fazer 5 anos. Você vai poder me levar, vai poder me buscar, vai conhecer meus amiguinhos, vai ter dinheiro, aquela ideia que você tem que trabalhar para ter dinheiro, e ainda vai poder estar presente na festa do Dia dos Pais. Aí, O que você falou sobre a paixão, né, do que fazer também, eu queria entender quando você encontrou isso, né? Porque você falou sobre performance, né? E muitas pessoas têm essa dificuldade de entender a liderança de alta performance, né? Então, a diferença entre um líder que faz o time performar e o líder que performa, né? Então, quando você performa sozinho, né? É o que você falou. Então, eu acho que você teve essa paixão pela liderança, né? Você enxergou a liderança quando você saiu dessa visão. Eu queria entender como é que foi esse momento, né? Você estava no burnout ali, você olhou a família e aí você enxergou uma possibilidade de liderar pessoas. Você teve pessoas próximas. Como é que foi essa situação? as fichas foram caindo, né, Will? Isso. Na verdade, eu já vinha muito na dúvida sobre identidade. Quem eu sou? O que eu tenho que fazer? Eu vou fazer 30 anos. O que eu construí? Eu carregava isso. Então, eu já vinha acompanhando alguns coaches do mercado. Na época, ninguém falava de coach, mas tudo começou com o Thiago Brunet. E eu ouvi ele falando, eu sou coach. Eu falei, nossa, que negócio é esse? Eu fui pesquisar. Eu falei, cara, eu sempre fiz isso de graça. Eu nunca ganhei R$1 para isso, para falar para as pessoas como é que elas têm que fazer. E eu não tinha essa ideia. Então, comecei a procurar mais. Quando eu cheguei nessa fase, na verdade, eu vejo pessoas que sempre quiseram liderar e tem pessoas que se tornam líderes.
naturais. Eu me tornei um líder natural, por conta do exemplo na empresa, horário de chegada, de sair. Só que quando se fala de alta performance, o que eu vejo? Eu vejo muita gente querendo alta performance sem saber quem ela é, sem conhecer seus próprios limites. É muito legal, eu acompanho, você acompanha Joel J, você acompanha Thiago Brunet, Caio Carneiro, você acompanha pessoas de alta performance e você acha aquilo incrível pelos resultados que ela tem, mas como é que você vai atingir uma alta performance e manter se você não sabe quem você é? Aqui começam as crises. E aí é muito fácil hoje em dia perceber quem é líder e quem é chefe. Porque um líder, ele sabe quem ele é, ele se posiciona dentro do que ele é, ele inspira dentro do que ele é. Quem é chefe manda porque tem cargo, a pessoa obedece porque ele tem um cargo, mas ele não inspira ninguém. Um líder, ele tem que se perguntar todo o tempo, quantas pessoas estão sendo impactadas pelo que eu estou fazendo hoje em dia? Porque é isso que te leva para alta performance. Atingir alta performance sozinho não é alta performance, é ego. Eu sou bom. Mas quando você atingir em equipe, seus resultados falam por você. E é aí que as coisas vão acontecendo, entendeu? Então, assim, essa virada de chave, ela aconteceu quando eu descobri quem eu era. Eu percebi que eu sempre liderei. Eu percebi que quando eu era criança, que eu vendia amora, quando eu testei, deu certo, eu coloquei a minha irmã e meu primo para vender amora no colégio também. Que eu percebi que quando eu olhei os carros sujos na rua que eu morava, vi que tinha um poço e tive a ideia de ter um lava-jato, as pessoas ficavam olhando aquilo para mim e já se inspiravam em mim. Eu nunca tinha percebido isso. Isso é muito perigoso. Quando você não sabe quem você é, você esquece das pessoas que estão se inspirando em você. E é por isso que tanta gente grande, de alta performance, atletas, a gente acompanhando no Brasil esses últimos casos recentemente, que decepcionaram muita gente. Vê se faz algum sentido. Um dos maiores ganhadores de troféus reconhecido no Brasil hoje em dia, de repente se pegar preso por conta de um detalhe. Que praticamente, não vou falar que acabou com a vida dele, quem somos nós para definir quem é o início e o final de alguém, mas que colocou a risco tudo aquilo que ele construiu a vida inteira. Esse é o perigo de você não saber quem você é, ainda mais quando você é líder. O cara foi capitão da seleção brasileira. Entende? Então eu comecei a olhar dentro desse período de muitas crises, a quantidade de gente que se inspirava em mim. Foi isso que não me deixou desistir. Porque nesse período, você viu falando sobre isso, e fica de olho no tempo, nesse período, eu olhei, eu esgotado mentalmente, chorando porque eu não conseguia fazer nada, e eu achava que chorar era sinal de fraqueza. Minha esposa fazendo tratamento de câncer, minha filha com 3 anos de idade tendo que ser arrancada do peito porque ela não podia mamar por causa que o que a minha esposa tomava era radioativo. Nesse mesmo período, minha mãe, que era empregada doméstica, foi mandada embora e descobriu que nesses 20 anos de prestação de serviço dela não teve utilidade nenhuma, porque nem assinaram a carteira dela. Minha mãe entrou com depressão. E ela, por conta da depressão, ela se divorcia do meu pai, sai de casa do nada e vai embora para uma outra cidade, morar com o irmão dela, que estava no final da vida dele, e não fala nada para ninguém. E eu, no meio disso tudo, tendo que ajudar minha esposa, minha filha, minha mãe, meu pai e minha irmã, que estava indo pelo mesmo caminho. Mas se eu não soubesse quem eu era, se eu não soubesse que eu era um líder, que eu que tinha que inspirar, talvez eu tinha desistido como eu já pensei em desistir, cara. E como você foi descobrindo quem você era? Você se apoiou em quais conceitos nesse momento para ter firmeza, inspirar? Você tem algum caderno que você anota coisas sobre você, né, que vai te ajudando? Você tem alguma forma, inclusive para a gente, né, a gente ficar atento a essa descoberta de quem nós somos? Ou de repente é uma decisão também, né? Poxa, eu quero, sou assim, mas quero ter essa condição. Então, também tem algo que a gente pode deliberar, né? Não, quero estar nesse lugar, né? Ter essa condição, de liderar dessa forma, quero ter mais controle, quero ter... Como é que você foi se entendendo? Que instrumentos você teve? Oração, meditação, a leitura das escrituras? Como é que você foi se organizando para dar conta dessas coisas que às vezes são propósitos, às vezes são decisões e consequências, às vezes é Deus te forjando, né? Lá no Nitro 10X a gente viu histórias de pessoas que hoje estão em lugares altos porque ele foi forjado no fogo ali, né? Foi forjado ali, né? Então deu para ele estrutura para aguentar o turbilhão de estar onde ele está hoje, né? Sim. O Marçal fala, bilhão é igual a turbilhão. Quem tem condição aqui? Quem é ser bilionário? Todo mundo, né? Mas quem tem condição, né, de aguentar o turbilhão de ser um milionário, né? Então, como é que você foi se encontrando? Que instrumentos você utilizou? E depois, como é que você lidou com essa situação que vira e mexe a
a roda gigante vem, a roda da vida vem, nos coloca em situações assim, e a gente precisa estar firme em Jesus para dar conta. Sim. Oi, Wagner de Carvalho por aqui, eu sou o diretor criativo da Agência Estalos, é uma alegria falar com você. Trabalhamos há mais de 10 anos com produção criativa para as áreas de endomarketing, comunicação interna e RH. Sabemos que o dia a dia dessas áreas é cheio de desafios, por isso, uma das nossas maiores contribuições é assumir as demandas operacionais criativas. Assim você ganha mais tempo para focar no que realmente importa, traçar estratégias que geram impacto. Nós cuidamos de toda a produção de conteúdo, design e vídeo para os seus canais internos, projetos de RH e campanhas de endomarketing. Dessa forma, você reduz a sobrecarga, ganha agilidade e sai do operacional. Tenho certeza que juntos podemos ser mais criativos, efetivos e estratégicos. Você lembra do início? Quando eu falei que às vezes a melhor coisa que pode acontecer na nossa vida é a gente não ter opção? Começa por aí. Mas falando do caminho, até para quem está ouvindo, para vocês aqui. Na época, eu não sabia exatamente o que ia acontecer. Eu só sentia que eu precisava aguentar firme. Só sentia. Por quê? Hoje eu posso falar que é o Espírito Santo. Que o Espírito Santo é como se fosse um walkie-talkie. Ele é o nosso canal de comunicação entre Deus e a gente. Então ele sempre vai sussurrar. Existem pessoas que falam assim, Deus não fala comigo. Às vezes não é Deus que não fala. É porque tem momentos que Deus sussurra para você colocar o ouvido mais perto do que ele está falando e você não consegue escutar por conta do excesso de barulho, sabe? O diabo ele não pode tocar a gente, mas ele pode nos distrair. E aí, até para quem está ouvindo, se perguntar quanto tempo por dia você passa distraído, sabe? Tem gente que já se distrai assim que acorda. Hoje eu fui botar minha filha pro colégio, eram 6h15 da manhã e já tinha um cara vendo vídeos engraçados no celular. Será que isso não é uma forma de se distrair para disfarçar a vida ruim que ele leva? Não, total, né? Entende? Mas se falando do caminho, se eu tenho alguma coisa escrita, tenho um conselho para quem tá aqui. Cara, separe tempo para escrever e para ler também. Porque quando você tá lendo, a sua mente ela passa de 1.200, cerca de 1.200 pensamentos por minuto para 200. É por isso que tem muita gente que tem crise de ansiedade constante e geralmente eu converso. Falo, cara, quando é um mentorado meu, eu falo assim, larga a tela, pega um livro. Mas eu não gosto de ler. Você gosta da crise? Não, eu não gosto da crise. Então escolha o que você quer, sabe? Então assim, eu tinha um caderno, eu tenho muita anotação nele, só que o título de todas as páginas dele é Onde a Minha Mente Está Agora. E é o período que eu tenho que parar. Quando eu tô com a cabeça muito a mil, eu paro, leio aquilo dali. Onde que minha mente está agora? Hoje em dia fica na beira da cama. Porque tem dias que a mente está acelerada, a gente empreende, tem um monte de coisa para resolver, e aí quando você começa a botar onde minha mente está, você começa a organizar. Essa muito é uma das coisas. Uma outra coisa dentro disso também, que você comentou, para mim é o momento com Deus. Você tem que estar sensível para ouvir. Sabe? Deus ele fala o tempo todo, só que muitas vezes a gente não tem tempo de parar para ouvir. E não é fácil, eu vejo muita gente, não é fácil ouvir a Deus. No meu caso, que não acreditava em Deus, que por mais que eu já tinha lido a Bíblia toda desde pequeno, já li a Bíblia algumas vezes, aquilo dali não me deu base para acreditar em Deus. Me deu base para não acreditar. Olha só. Porque eu criei muitas perguntas sem respostas. Eu vim nessa madrugada conversando com o rapaz que estava me trazendo e eu falei assim, mas o que separa um ateu convicto de um cristão que leva a mensagem à frente? E aí ele ficou olhando assim, eu falei assim, a experiência. Eu não tenho que ensinar alguém a ficar buscando a Deus. Eu tenho que buscar ser exemplo para ela e essa pessoa vai buscar também. Eu tive uma experiência com Deus nesse período onde que nada fazia sentido. Eu tinha estudo, eu tinha conhecimento, eu tinha acesso, eu tinha network. E por que nada dava certo? Porque Deus ele precisava de Deus. Então, nesse período, em 2018, teve um dia que eu falei para Deus, eu falei, Deus, eu preciso muito de uma saída, eu preciso muito de um escape. Eu já pensei em tirar minha vida várias vezes nesse período, eu não aguento mais ficar andando em círculo. Cara, me desculpa, eu não sei se você tá me ouvindo, como é que você faz, mas cara, se você estiver me ouvindo, me dá um escape. Isso era 7h43 da manhã, num dia de outubro. Outubro? Não foi outubro, foi fevereiro, fevereiro para março. Não, antes, março, foi março. Agora eu falo com certeza. Por quê? Eu terminei essa oração 7h43. Eu tinha acabado de deixar minha filha no colégio. Quando deu 10 horas, ia dar 10 horas, eu recebi uma ligação se eu podia fazer gestão numa empresa que era do outro lado da rua que eu morava, que onde eu morava tinha um shopping do outro lado da rua, que era a prima da minha esposa que me convidou. Um beijo pra Dani, que foi usada por Deus ali. E eu entrei e eu ia prestar serviço ali. 2 dias depois, ela fala, cara, você não pode ficar aqui só prestando serviço.
se incomoda de assinar a sua carteira? E eu falei assim, não, eu vou assinar a carteira. Porque quando você não tem saída, você fica humilde pra tudo. Aquele negócio, nunca mais vou ter uma carteira assinada, agora eu sou empreendedor. Agora... Arrogância precede a queda. Precedeu a queda. Nossa. E aí Você Deus entendeu, foi tão né? bom que eu assinei a carteira. Eu fui pro centro da cidade numa quinta-feira. Quando eu voltei, na quinta não, na sexta-feira. Quando eu voltei, eu tô vendo todo mundo tenso. E ali eu falei assim, o que tá acontecendo? Você não sabe não? Não, lockdown. O prefeito mandou decreto por causa da pandemia e tal. E eu falei assim, nossa, e agora? Como é que vai ser? E aí foi quando eu recebi o contato que falou assim pra mim, não, o funcionário não esquenta não. Já que vocês vão estar em casa e vão receber, você nem precisa vir pra cá, por mais que fosse perto. Vai ajudar pessoas a fazer aquilo que você sabe fazer. E ali eu ficava de 10 a 14 horas por dia ajudando gente de tudo que é lugar, sem perguntar quem eram elas exatamente, mas dando conselho de vida. Um amigo, um mentor, um conselheiro. E foi justamente isso que me permitiu atender mais de 10 mil pessoas nesse período de 2 anos. De segunda a sexta, às vezes sábado, às vezes domingo. E foi justamente isso que depois me abriu porta para entrevista no Jornal Globo. Porque eu não sabia quem eu estava ajudando. Mas isso é bíblico. A ideia de você fazer pelo próximo como gostaria que fizesse comigo mesmo. Eu não tive ninguém que me ajudou nessa transição. Se não fosse Deus, os dias difíceis, os dias que eu pensei em desistir, os dias que eu pensei em me matar, os dias que eu olhava para minha filha e falava, cara, o que eu vou dar para essa criança? Que tipo de exemplo eu vou ser para ela? Eu falei, cara, eu não tenho mais aqui, mas algo me impulsionava aí à frente, por isso que tem aquele louvor que fala, quando tudo diz que não, uma voz me encoraja a prosseguir. Isso ficava martelando a minha cabeça o tempo todo. E quando chegou 2022, matéria, eu não tinha ideia da quantidade de jornalista que eu ajudei, a quantidade de atleta que eu ajudei, a quantidade de pessoas de alta performance que só eram alta performance fora de casa. E aí você tá dentro de casa, você tem um problema. Quem são as pessoas que estão ali para mim? São desconhecidas, eu passo tanto tempo fora. Não tem paciência com filho, não tem nada. Nossa. É a roda da vida, Às né? vezes, às vezes parece que a gente dá o melhor pra quem tá fora e quando a gente chega em casa só tem o restinho, né? Tem a impaciência, o cansaço, né? Chega moído. É uma boa pergunta, inclusive, como, né, dar conta disso, né? De também, porque o ministério começa em casa. E eu me pego errando nesse princípio muito. Parece que sobra o melhor de mim, parece que eu ofereço o melhor de mim pra fora. E quando eu chego, impaciência, cansaço, o tempo não é tão qualidade, você quer descansar, você quer não sei o quê. É um desafio saber dosar essa energia, porque a gente cansa, não tem jeito, né? A motivação, ela tem limite, né? Uhum. Então, esse equilíbrio, né? Começar a ser exemplo em casa e depois sim transbordar para quem tá fora. Eu tô nessa dinâmica. Para mim tem sido muito difícil ser o melhor do Wagner lá dentro, né? Posso te fazer uma provocação? Vambora. Se você morresse hoje, cada coisa que você toma conta hoje em dia, como é que seguiria? Fala pra mim um pouco disso. Na empresa, o que aconteceria com a empresa? Se eu morresse? Se você morresse hoje, agora. Um fato fulminante, causado pelo estresse. Não sei. A empresa até acho que conseguiria caminhar por um tempo. Acho que a turma lá consegue resolver as paradinhas. Os meninos são bons, mas eu não sei por quanto tempo ficariam, né? Porque como é que seria essa... Mas a empresa continuaria por algum tempo. Sua esposa. A vida ia seguir também para ela, né? Ia ser... Inclusive eu tenho um... Como é que fala? Um segurinho, né? Uhum. Eu comentei com ela, olha, se eu morrer, eu fiz um seguro aí, vocês conseguem acessar, vocês conseguem acessar ali a conta, vocês vão dar um jeito, né, de acessar o que eu consegui produzir de riqueza até hoje. Parabéns. Primeiro, parabéns por isso. Né? Porque a Bíblia diz de exemplo de pessoas que se foram e não cuidar de nada. Mas... Não, pelo menos tá combinado. Ó, se eu morrer, você vai receber tanto pro advogado desenrolar, você vai acessar, ali tem um rendimento, então vocês vão conseguir. Então eu acho que elas conseguiriam, né? Assim, depois do luto, porque tudo é luto, tudo precisa respeitar o luto. Então, se tá no luto, também precisa respeitar, né? As despedidas. E, enfim. Mas eu ficaria triste, eu queria... E seu filho? Poxa, sei lá. Como é que seria a vida dele daqui a 5 anos? Nossa, não sei. Não sei. Minha mente não consegue acessar essa... 12. Imagina. Eu tô te ajudando com isso mesmo, a te fazer acessar isso. Porque de todos os lugares que a gente ocupa, as pessoas seguiriam e outra pessoa ocuparia o nosso lugar. Mas ele não poderia chamar ninguém de pai com tanta autenticidade quanto ele pode te chamar. E essa é a oportunidade que você está tendo hoje, sabe?
Então, é olhar para isso, porque eu errei nisso também. É. Eu passei muito tempo tão mergulhado em coisa de ministério, igreja. Agora Então. tem isso, agora tem festa, agora tem outro compromisso. Mas Timóteo 5, 1 Timóteo 5, ele vai dizer que aqueles que não cuidam dos seus, especialmente os da sua casa, os da sua família ou os seus parentes, é pior que o infiel e negou a fé. Vamos na base. O que acontece com o infiel? O infiel ele vai ser castigado, segundo as escrituras, vai pro inferno. Tá, beleza. Pela ignorância. Pior. Pela ignorância. E negar a fé. Alguém sem fé vive como quer. Sabe? E isso ninguém ensina pra gente. Então, por muitas vezes, eu abri mão da minha casa por conta de coisas fora. E quando eu achei esse versículo na Bíblia, ele mudou a minha vida, a minha casa e a minha família. Completamente. Eu tô falando que eu já fui o tipo de pessoa que comemorou o aniversário da minha filha dentro da igreja. E ali a minha filha fala disso até hoje. Então, assim, graças a Deus, você tá tendo a oportunidade de poder fazer corretamente. Entenda o seguinte, todas as outras coisas, elas podem ser ocupadas naturalmente. Mas se você perde a sua casa, você perde tudo. E eu vou te provar. Se você olhar, é até polêmico isso que eu vou te falar agora. Manda. Mas quantas pessoas com ministérios evangelísticos, religiosos, quando perdeu a família, quando a família foi embora, quantos deles foram abraçados? Então, se você perde a sua família, cara, já era. Cuida dela, abraça ela. Eu costumo dizer que antes do meu chamado ministerial, eu tenho agora são três ovelhinhas lá em casa para poder cuidar. Eu sou pastor delas. O bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Que tipo de ovelha? A minha tá lá, eu tô dando a vida por elas. Saio cedo às vezes, chego tarde. Às vezes querendo ficar em casa, eu vou pra rua. Às vezes querendo não ir pra rua, eu acabo tendo que ir. Mas eu tô cuidando das ovelhinhas. Não é pra dar a vida? Então vamos dar a vida pela ovelha certa. Muito bom. Boas reflexões. Hoje em dia, né? Eu tenho a oportunidade de estar num ministério que enxerga a pessoa, né? E isso é legal porque é o que você falou. O primeiro é Deus, tem as ordens, né? Inclusive, ele enfatiza para o pastor principal lá, pastor sênior, digamos assim, né? Meu pastor Ney Messias. Legal. Mandar um beijo para ele. Mas primeiro Deus, depois você vai cuidar da sua família. Depois você vai cuidar do seu trabalho. E depois você vai cuidar do ministério. Porque o ministério, ele é algo que precisa ser feito. Mas sem os 3 primeiros você não caminha, né? E só que assim, eu gosto de contextualizar isso, né? Porque a gente tá num cenário, a gente tá no contexto do Brasil e a gente tem a questão da performance sob pressão. Então, a gente tem essa questão do top-down, né? Pra lidar. E o contexto do Brasil, que as coisas estão ficando mais enxutas. Né? Minha esposa falou pra mim esses dias que teve uma reorg e os times ficaram mais enxutos. Vai ter que trabalhar desse jeito. A gente estava conversando em reunião sobre isso. Né? Esse projeto vão ter que trabalhar desse jeito. Porque essa é a realidade. Né? Mas eu quero trazer um ponto aqui, né? Que o que eu vejo de problema, né, em todas essas circunstâncias, na verdade, não são as pessoas. É o problema da escuta. O que eu tenho visto é isso. Nessas realidades. Na igreja, no trabalho, pessoalmente, o que você se escuta, você falou, né? Escutar a Deus também, né? Então, a escuta, né? É você não se intoxicar mediante a tudo que está acontecendo. Exatamente. Então, eu só queria que você nos desse essa direção com relação a esse ambiente tóxico, né? Porque muitas vezes a gente é reativo nesse ambiente tóxico, né? A gente se afeta, né? Mas a gente precisa se posicionar de outro jeito ali, né? Para não ter esse problema de ser afetado. E você influencia pessoas da maneira errada também. Sim. Como é que você lida com isso? Você tem aqui números, né? Você falou, são 10 mil pessoas, 27 países, mentorados aí que você já viu diversas circunstâncias, né? Queria que você desse esses contextos, né? Como é que você lida com esse tipo de liderança? Vamos lá. Uma pressão, né? De tudo isso. De dar conta de tudo isso, né? Aí, com isso a gente acaba criando um caminho. Quem sou eu? O que eu tenho? Quem sou eu? O que eu quero? O que eu tenho que fazer para isso? Mas é uma pergunta que muitas vezes nós não se fazemos. O que eu não posso fazer por isso?
Qual é o limite? Até onde é o meu limite? Porque muita gente se perde nessa ideia sob pressão, porque vai tendo um monte de demanda, só que se você é uma pessoa que tem dificuldade de dizer não e principalmente não para os de fora, você acaba dizendo sim para os de fora, não para os de dentro, porque cada escolha realmente é uma renúncia, não tem outro caminho. Você, quando decide olhar para cá, você abre mão de olhar para cá. Cisão. E muitas vezes nós, por falta de autoconhecimento, de autoliderança, por isso que eu falo de que, como é que eu escolho um bom líder? Ele se lidera primeiro. É uma pessoa que vai saber dizer não, é uma pessoa que vai saber ter limites, é uma pessoa que vai saber se impor, quando é necessário se impor. E nós não fomos criados, isso a gente não aprende no colégio, sabe? Então, assim, como é que faz para não colapsar no meio de tudo isso? Tá, o que eu quero, para onde eu tô indo, o que eu aceito, o que eu não aceito, principalmente. E o que eu tenho que fazer para isso? E aí você começa, porque, por exemplo, quando você sabe o que você quer uma vida, um casamento feliz, porque você casou, você prometeu ser fiel até o fim com alguém, e alguém te faz um convite que vai te tirar disso, se você sabe o que você quer, você simplesmente fala, não tá alinhado, isso daqui não tá dentro do meu GPS. Sabe? Mas se você não sabe exatamente o que você quer, você fala, cara, eu vou ali com fulano porque o fulano é tão legal, e aí você esquece que você tá dizendo sim para um e tá dizendo não para outro. A nossa vida ela é feita de escolhas o tempo todo e a gente precisa ter muito cuidado com as escolhas no automático, sabe? É por isso que muita gente tem uma vida ruim, ela tem medo de fazer escolha, mas o medo dela fazer escolha não impede ela de ter uma vida ruim. Porque uma vida boa, com propósito, com sentido, ela tem que ser intencional. É intencionalidade o tempo todo, da hora que você acorda, da hora que você dorme. Você acorda, você quer pegar o celular. Nós não somos super máquinas. Mas quando você lembra que, cara, para onde eu quero ir, ficar com esse tipo de vida não é o que eu quero, calma aí, deixa eu deixar o celular de lado, só vou pegar ele a primeira hora depois que eu realmente estiver acordado. Fazer atividade física. Tem gente que fala que não tem tempo, mas passa 5 horas no Instagram, onde que não tem tempo. Então, só para finalizar, pontuar isso, essa ideia, a alta performance, ela conversa com alta performance emocional. Principalmente do seu limite. Uma pessoa que conhece os seus limites e não ultrapassa ele por fatores externos, porque vai ter dia que você vai ter que ultrapassar, mas não passa por fatores externos, você é muito propenso a ser um bom líder, um bom gestor, um bom pai, um bom marido, porque você entendeu os seus limites. Entendeu? Dica braba, então, entender limite, né? E, de novo, o caderninho precisa estar sempre na mão, para você ir se conhecendo. Poxa, eu vou até aqui, né? No trabalho eu vou até aqui. Eu não quero trabalhar mais do que tantas horas, porque eu quero ter um tempo ali para conhecer. Isso é muito importante. Definindo coisas, né? Tomando. O que você faz pra sua vida? O que você toma? Que você tá tão bem? Você tá tomando alguma coisa? Tô tomando boas decisões. É isso aí. Tomar boas decisões, né? Sabe? Porque, principalmente, quem é de alta performance, quem gosta de performar, ele não tem problema com trabalho. Geralmente quem não gosta do trabalho é alguém de baixa performance. Ou porque tá no lugar errado. Então quando você tá no lugar errado fica mais difícil performar. Então assim, às vezes você gosta tanto do seu trabalho, mas gosta tanto do trabalho que você passa 14 horas dentro dele. E não é. Cara, vai ali, tem dia que você vai ter que ir até 14. Por exemplo, ontem foi um dia. Ontem eu comecei de 8 para as 2. Mas eu já estava conversando com a minha esposa hoje sobre isso. Falei, amanhã quem me achar eu dou uma moeda. Perfeito. Porque eu vou estar com meu filho, eu vou estar brincando com ele. Então, você entendendo isso, e por mais que às vezes você planeje e tenha que mudar alguma coisa, você sabe que tem um horário, tem um limite. O problema, e aí dá para poder evidenciar bem, é como se você pegasse um carro, começasse a andar numa estrada a 100 por hora e esquecesse que uma hora você vai ter que parar para abastecer. Se você não botar na sua cabeça como adulto, que você é maduro e tem que tomar a decisão de abastecer, vai ter pane seca. O prejuízo é muito maior. E é isso que está acontecendo com um monte de gente. Elas só estão chegando no limite porque elas não entenderam que elas precisam se abastecer. E aí vem a pergunta. Pelo que você faz o que faz? E você acha porque é por falta de identidade que isso ocorre, por falta de limite, né, que está trazendo aqui? Por que será que as pessoas aceleram na sua trajetória, né? O que ficava te seduzindo para você continuar acelerando, né? Que mazela era que a nossa mente vai tramando para que a gente acelere o carro? Tá acabando o combustível, mas eu tô acelerando, porque senão eu tenho que me manter aqui, porque se eu não tiver essa entrada, como é que eu vou alimentar minha... Que tipo de mazela que você aí, por conhecer o ser humano, consegue identificar? De repente a gente consegue desarmar várias bombas aí que estão prestes a explodir, né? Foi muito cirúrgico. Onde eu vou falar uma coisa que praticamente amarra tudo isso. Como eu tendo muito líder, muito atleta, muita gente de alta performance, eu trabalharia com uma pergunta. Para quem você precisa mostrar que você dá conta? E por quê? Por que eu tô falando isso?
Porque geralmente o atleta que ele tá esgotado, ele tá tentando mostrar pro treinador, pra torcida, pra um monte de gente, que ele dá conta de ser aquele tipo de profissional imparável. Um líder, um executivo ou um empreendedor, um empresário que está sendo imparável, muitas vezes ele quer mostrar para a família que ele deu certo, que ele venceu, que ele dá conta, que ele é bom. Tem gente que é pelo ego, sabe? Não, você tem que ter alguém te aplaudindo o tempo todo. E uma coisa que eu gosto de falar muito é que quem precisa de tapinha nas costas é quem está se engasgando. Se os seus resultados falam, ponto. Então entregue resultado. Ponto. E só você sabe, como eu falo muito, ser acima da média. Por que ser acima da média? Porque você sabe a sua média dia após dia. O problema é quando você está querendo alcançar, ser acima da média pela média dos outros. E as pessoas elas sempre vão elevar a barra mais alta para você do que elas gostariam para elas. Então, se você depende da opinião das pessoas para fazer o que você faz e ser quem você é, você já está perdido. E parece simples, né? Mas é muito sutil identificar isso. Ninguém tropeça em montanha. É muito sutil. Às vezes é o pai, né? Que tá querendo provar pro pai o seu valor, que às vezes teve uma situação difícil com o pai, né? E aí... O que eu enxergo, assim, da dificuldade também desse relacionamento, assim, para encontrar o resultado de cada um, né? Cada um quer um resultado. Mas, assim, eu vejo que as pessoas têm dificuldade em fazer a negociação ganha-ganha lá, né? Elas têm dificuldade em realizar isso, né? Tipo, entrar em um acordo que faça sentido para ambos, né? Até os clientes, por exemplo, voltando aqui para clientes, né? A gente falou do top-down, né? O empresário é diferente. Aí eu preciso fechar negócio. A empresa faz dinheiro. A empresa é para dar lucro. Esse é o propósito da empresa. Verdade. Então, essa negociação com esse cliente aqui tá me dando lucro, mas tá tóxica. Aí tem a questão de ele mandar embora o seu cliente, né? Qual que é o limite do empresário? Tem um empresário. Tem a entrada boa do cliente, mas tá um cliente tóxico. Ele demite o empresário, né? Tem demite essa o cliente? Tá demite o cliente. Bagunçando. Difícil, decisões difíceis de serem tomadas. Né? Se eu demito o cliente, vai ter que mudar o jogo para os colaboradores. Ou falta posicionamento com o nosso cliente. Hoje em dia a gente fala muito de over delivery, né? Entregue mais do que está sendo pago. Tá virando clichê, né? Over delivery. Qual é o limite disso? Porque se está custando a sua paz, sua saúde e sua paciência, está custando muito caro. Então tem gente que o que ela paga não justifica o que você faz. E você pode fazer uma vez, 2, 3, mas, cara, acordo de um lado só não é acordo, é burrice. Sim. Então tem que ser um ganha-ganha. Eu gosto muito do ganha-ganha, de buscar o ganha-ganha. Mas como é que eu faço quando eu entendo se é a hora de demitir um cliente ou não? Tá sendo ganha-perde? Tá sendo perde-ganha? Como é que tá isso? Não tá proporcional? Então, às vezes justificando até quem tá precisando tomar uma decisão difícil. Eu falo assim, não tem como dar um cavalinho de pau, rodar o carro e sair mudando tudo. Mas muitas vezes você só não atrai o cliente que você quer porque você tá passando tempo demais com aquele que já deveria ter ido embora. Tem clientes que vêm para uma fase da vida que eles não vão para a próxima junto com você. E é você quem se posiciona. A gente veio até conversando sobre isso hoje. Puxado, hein? Precisa de estômago. Aprendi com o Marcelo Germano. Tem decisões do empresário, ele fala vários Es. Um dos Es é estômago, para tomar decisões que são difíceis. Para isso você precisa ter entendimento, para saber onde que você vai, o que eu quero, né? Qual que é o meu propósito com tudo isso. Então, realmente, chegou o tempo de fechar o ciclo com esse cliente. A gente sempre ora lá na empresa, senhor, fecha os ciclos que precisam ser fechados e abre os novos que precisam ser abertos, né? Inclusive, fechou um, tá fechando. E saber fechar ciclos é tão importante quanto abrir, né? Então, a gente fechou de um jeito muito bonito. Então, muito legal isso. Fechar ciclos é super difícil. Às vezes terminou um namoro, tá fechando um ciclo. Decidiu sair do trabalho, tá fechando um ciclo. Você tá fechando de portas abertas, né? Do tipo, poxa, foi bom essa experiência, a gente entende que o objetivo foi concluído, etc. Então, precisa de estômago, precisa de coragem, né? Precisa, muita conexão com Deus. E aí tem uma pergunta aqui boa. Que tipo de coisa que o líder deve adotar para lidar com a pressão? Você já está trazendo coisas aqui. Eu acho que uma das mais valiosas é entender limite, né? Preciso entender esses limites. Ter uma meta, ter um objetivo, se entender. Mas o cara tá na pressão, ele precisa entregar o resultado. As circunstâncias... Como é que ele faz? Ele busca vai jogar bola com os amigos na quinta-feira? É uma estratégia simples, mas pode ser que ajude, não pode? Que recomendações você costuma dar para lidar com estresse, lidar com pressão, lidar com carga de trabalho?
Vou falar uma que, quando geralmente eu falo com alguns mentorados, eles odeiam. Vai dormir. Descansa. Porque descanso também é produtividade. As pessoas acham que descanso é fraqueza. Não, descanso é produtividade. Você precisa aprender a descansar. Existem momentos onde, conforme a gente tem falado aqui, vai ter dia que você vai trabalhar muito. Mas, cara, qual é o ponto que você vai contrapor isso daí? O que você gosta de fazer? É aquela pergunta que, para mim, é muito importante. O que você faria até de graça, se pudesse a vida inteira? Tem gente que vai se desenhar, tem gente que vai se assistir um filme. Eu, geralmente, esses dias eu estava muito estressado, um monte de decisão para tomar, e aí eu parei para assistir um documentário. E às vezes até isso tem que ter cuidado, porque, por exemplo, tem líder que fala assim, vai assistir um documentário, vai ver um filme. Fala, não, fui assistir o Senna, olha só, performance. Não, vai ver um negócio sem nada a ver com nada. Aquele que você tá olhando, você não sabe nem o que você tá fazendo ali. Pega um livro para ler que não faz sentido nenhum, não tem a ver com o resultado. Tem um que eu li nos períodos de muito estresse para mim e, cara, mudou minha vida. Coisas que você só vê quando desacelera. E aí você começa a perceber que, por exemplo, para mim hoje, meu filho acordar e olhar para mim e eu estar nesse primeiro olhar para ele, eu sou a imagem de Deus para ele. Ele vai chamar Deus de pai como se eu não estou sendo presente. É por isso que tem um monte de gente que tem essa dificuldade. Eu tive. Meu pai ele teve que trabalhar muito embarcado. Hoje em dia meu pai é meu melhor amigo, mas meu pai, desde 4 anos, meu pai estava embarcado. Então como é que eu falava com meu pai? Às vezes eu tinha 20 segundos, 30 por causa da ficha na plataforma. E aí como é que eu vou falar para Deus? Deus não está aqui para poder me ouvir, não. Por quê? Porque era a referência que eu tinha do meu pai. Então isso é um cuidado. Então assim, aprender a valorizar os pequenos momentos. Eu tô aqui, eu tô olhando, eu tô vendo o brilho dentro dos seus olhos, sabe? Que inclusive é verde, seus olhos são verdes. Ou castanho claro. Castanho claro pra verde. Sabe? E aí você vai vendo, eu tô olhando para você, eu tô vendo tanto o brilho do óculos quanto o brilho por dentro dos seus olhos atrás disso. Então assim, aprendeu agora. Sabe? Eu não tô em outro lugar, eu tô aqui. Sim. Com a esposa conversando, às vezes eu durmo. Mas eu tô ali até dormir. Sabe? Mas assim, brincando. Sim. Porque um dia vocês foram amigos, cara. E aí vai chegando um tempo que você vira um sócio. É só demanda trabalho, responsabilidade, quanto tem de dinheiro, e aí não tem mais aquela parte de poder brincar. Sabe? Não faz mais valer a pena, né? O papo tá maravilhoso. Já, mas... Gostaria muito de continuar aqui, pra ter a gente vai com certeza ter mais conversas aí. Mas só pra gente fazer o nosso quadro final aí, eu sempre lembro, né? Que é um quadro para vários públicos, né? Então a gente tem uma pessoa que está com dificuldade financeira, uma pessoa que já está num patamar legal, né? Já enxerga, já tem liderança, já influencia. Mas também tem pessoas que estão travadas, né? Não conseguem dar o passo com aquele mindset, né? Então, como é que a pessoa pode fazer a sua ideia, a sua vontade, o seu desejo, o propósito que ela almeja ser alcançado, né? Acreditar em suas ideias. Esse é o quadro, né? Existem pessoas esperando por você em lugares que você não acessou ainda. E por que você sabe que eu tô falando contigo? Porque a sua alma anseia por coisas que os seus olhos nunca viram. Você tem um DNA, você tem um caminho, você tem uma missão. Então, um conselho que eu quero dar para você hoje, independentemente da fase de vida que você está vivendo, é o seguinte: se escuta um pouco mais, execute. Você não precisa saber tudo, você só precisa dar o primeiro passo. Não tente entender. Tem coisas que nunca vão fazer sentido, mas existe um Deus que ele te colocou no mundo, ele te chama pelo nome, ele tem um caminho para você, e os conflitos que você carrega hoje em dia, porque muitas vezes você está distante desse caminho que já foi traçado. Sim, você tem escolha, você pode fazer o que quer, mas se você precisa de uma vida de paz, uma vida de tranquilidade, uma vida onde que não é fácil para ninguém, mas que vai fazer total sentido para sua alma, faça o esforço que tem que ser feito para estar no lugar exato, para ser a pessoa certa no lugar exato. E o mundo é o que vai ganhar com isso. Tem um lugar esperando por você. Muito bom, menino Will. Se olhe, que alegria recebê-lo. Obrigado pelo convite. Ainda bem que eu te encontrei ali no Nitro 10X, um baita evento, ó, fica a dica. Nitro 10X tem, acho que periodicamente, aí deve ter 2 a 3 no ano. Participei desse último. Participei do workshop do Will e tive a grata satisfação de encontrá-lo nos corredores e, não, vamos lá bater um papo com a gente, por favor, Will, vamos lá bater um papo. Muito feliz com a tua presença aqui, Deus abençoe cada vez mais, que você seja instrumento dele para muitas pessoas, né? Que o bom perfume do Cristo possa exalar na tua vida, na tua família. Brigadão. Menino
Vitor Galves, Os Olhos de Mel. Mais um capítulo, hein, meu menino? Olhinhos brilhando. É isso aí. Pra cima. Vamos Bora pra cima. Obrigado ao Daniel. Muito obrigado. Arthur. Valeu aí também. Vamos agradecer ao Ricardo Nunes pelo espaço. SampaCast, é sempre uma alegria estar aqui nesses estúdios. Muito obrigado. Deus abençoe vocês e espero vocês todos no próximo episódio. Um beijão a todos. Valeu.